Sejam muito bem-vindos ao Momento Avante Tecnologia Soluções em LGPD. A Avante nasceu da junção de profissionais do segmento de tecnologia e gestão para solucionar e otimizar o processo de adequação LGPD nas empresas. Somos uma startup com metodologia disruptiva e atuamos em várias frentes do compliance e segurança da informação com LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 2018, foi sancionada e todas as empresas devem se adequar. Mas como a Avante pode ajudar a minha empresa? Com enorme satisfação, a Avante pode solucionar a demanda em LGPD da sua empresa com consultoria, assessoria, serviços especializados que se enquadrem de acordo com o porte da sua empresa e com o licenciamento de seus softwares que otimizam e automatizam o processo de adequação. Nossas soluções foram baseadas na LGPD, em autoridades internacionais de proteção de dados e em boas práticas metodológicas com frameworks internacionais validados, trazendo melhor eficácia nas atividades de mapeamento de dados, relatórios, evidências de conformidades, diagnóstico e nível de maturidade em proteção de dados da organização, gestão de titulares, gestão de cookies e muito mais, com um custo-benefício que cabe no seu bolso. Venha conhecer a Avante e ser um de nossos clientes ou parceiros. Acesse www.avantecnologia.com.br e conheça nosso site. Ao infinito e avante. Salve, salve, galerinha. Eu gosto do termo aqui que colocaram no chat, tá? Eu acho que foi a Janaína. Avantes. Salve, salve, Avantes. Tudo bem com vocês? Uma boa noite. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. É uma enorme satisfação tê-los aqui conosco hoje. Vocês que estarão simultaneamente online conosco no chat, engajando, e aqueles que irão prestigiar posteriormente. Eu me chamo Cauã Nobre, sou o CEO e founder da Avante, empresa, uma startup especializada em projetos de adequação que licencia softwares para otimizar a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E é uma enorme satisfação tê-los aqui conosco. Hoje é um tema bem interessante que a gente vai abordar sobre oportunidade de trabalho, de mercado e etc, tá bom? Então, vocês que gostem daquilo que a gente vai passar para vocês e queiram utilizar um certificado de participação, que achem pertinente ter um certificado de participação, está aqui no linkzinho de descrição da nossa live, pode clicar lá. Lembrando que a gente agradece a palestrante convidada, a doutora Kátia, que vai apresentar um material para vocês e vai ceder esse material também, tá? Então, quem tiver interesse em obter o material, a gente enviará junto com o link de participação na live, tá bom? Então, muito boa noite. Já estou vendo aqui as carinhas conhecidas da gente, a Ana Crespo. Um abraço para a Leopoldina, Minas Gerais, a doutora Flamínia lá, Volta Redonda, Rio de Janeiro, né, Flamínia? E temos também aqui a Janaína Fonseca Galdino. Janaína, coloca para a gente de onde que você está falando, que a gente costuma mandar um salve para a cidade de vocês, tá? Janaína e os demais também. Quem quiser, coloca aí de onde a gente está falando, de onde vocês estão falando, perdão, que a gente manda um salve. Então, feita a abertura, bem-vindo, Marcos Martins, o craque, camisa 10 da Avante, o encarregado pela proteção de dados. Seja muito bem-vindo. Boa live para você, Marcos. Boa noite, Cauã. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite ao pessoal do chat, né, que já está aí, já fervendo, né? Parece que nosso inverno não existe, né? Porque o pessoal está sempre participativo. Estou gostando bastante desse engajamento que o pessoal... Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Mas é isso mesmo, a gente precisa, né, Cauã, que haja esse esforço comum entre os profissionais, né? E cada dia que a Avante traz um assunto diferenciado, isso ajuda muito na conscientização e na melhoria da prestação de serviços que a gente tem feito pelo Brasil afora aí, né? Cada dia a gente traz um excelente profissional e a gente acaba pescando, né? Apesar que eu não sou de pescaria, mas a gente acaba pescando, principalmente o Cauã ele consegue pescar muito bem as pessoas que estão no chat e eu acredito que vai vir mais gente de surpresa aí. Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Marcos, pelas palavras, obrigado pela presença, pela disponibilidade. A Mariane Azevedo também, deixei passar desapercebido, desculpa, Mariane, está aqui também no chat conosco. Muito obrigado pela presença.
Dito isso, a gente vem convidar aqui a entrar na nossa roda de apresentação, de live, de evento, a querida doutora Kátia. Seja muito bem-vinda, Kátia. Lá na Avante. Bora? Iniciando a live. Olá, tudo bom? Estou mandando um lembretinho lá no Insta. Show de bola. Para o pessoal. Boa noite, gente. Muito honrada, muito obrigada pelo convite. Boa noite, Flamínia, João, Janaína, todo mundo que está aí com a gente, né, acompanhando, Ana Cristina, Mariane e todos mais, né, que nos verão gravado. Eu vou, como o Cauã já disse, eu vou compartilhar uns slides aqui, mania de professora. Eu vou compartilhar uns slides e vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem. E assim, longe de mim querer esgotar o tema de oportunidades que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né? Oportunidade de trabalho que essa lei traz junto com ela. Aqui nós vamos dar uma pincelada. Damião, querido da Somax, que bom! Damião estava passeando lá por Tocantins, passeando não, trabalhando, né? Mas aproveitando para passear também um pouquinho, lá por Tocantins, né? Cumprindo a nossa missão aí de evangelizar, né? A respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. E eu realmente adotei como missão, né, essa conscientização a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, porque, infelizmente, a gente vê ainda muito desencontro de informação e muitas promessas que a gente precisa ter cuidado, né? Adequa a sua empresa em 24 horas, né? Pacote de documentos, né? E não é nada disso. Então, selo LGPD, a gente viu agora na última semana. Exatamente, né? Promoção de pacote a R$10, né? Adequação a R$10, umas coisas assim que, né? Quem está dentro, quem estuda, quem respira, quem mastiga LGPD o dia inteiro, vê que não tem como, né? Não tem condições. Então, um pouquinho de mim antes da gente começar, né? Eu sou administradora, sou advogada, sou professora, tenho 12 anos, né, em ensino superior, dei aula para administração, dei aula para o direito. Vim aí da área de serviços financeiros, trabalhei quase 10 anos, né, na área de serviços financeiros, no HSBC, no Bradesco, consultora de serviços financeiros. Então, vem numa pegada comercial e gosto muito, né, desse tipo de desafio, né? E abracei a LGPD com todo carinho, a partir do momento que vi o tamanho da responsabilidade que a gente precisa ter, principalmente com os titulares de dados. Então, a questão da nossa conscientização não é só para as empresas, mas principalmente para os titulares de dados. Como diria Rui Barbosa, quem não luta pelos seus direitos não merece tê-los. Então, a gente precisa ter conhecimento para poder exercer. E a minha função, minha veinha docente, trabalha nesse sentido, né, de levar realmente essa informação de qualidade ao máximo de pessoas possíveis e junto aí com a Avante e todos os outros grupos, né, que a gente faz parte, a NPPD, G20, grupo específico, né, do Centro-Oeste de Santa Catarina, da NPPD, parceria lá com a nossa querida Flamínia de Volta Redonda, então estamos junto e misturado, todo mundo aí. Perfeito, doutora Kátia. É enorme satisfação tê-la aqui conosco hoje, né, nesse momento de oportunizar. Você falou uma palavra-chave, evangelizar, né, Marcos? O que é evangelizar? É a gente trazer a palavra, né, a cultura da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que ela vem mexer com todos os setores da empresa que tratam dados, é uma lei que vem mexer com todos os segmentos de empresas do país, e é uma lei que vai mexer com todo o porte de empresa do país. Ou seja, não tem essa de, mas a minha empresa é muito pequenininha. Você tem cliente, irmão? Você tem funcionário? Eles são um banco de dados. Teu funcionário tem RG, CPF, título, tudo isso é dados. Teu cliente tem contato, tem e-mail, RG, CPF, endereço, tudo isso são dados. Então, nós temos esse dever
cívico e moral de poder passar para vocês aí a cultura da proteção de dados de forma gratuita, tá? Então, sem mais delongas, pessoal, eu acho que está na hora da gente absorver conhecimento aí da doutora Kátia, né? Pode iniciar a apresentação, fica à vontade, tá, Kátia? Então tá, meu slide já está aí na tela para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu aumento eu não vejo o chat, então vamos diminuir aqui, deixar ele menorzinho, que eu quero ver o chat. Mas se você quiser, se preocupe não, que eu fico te informando aqui sobre o chat, tá? Então tá. Então deixa eu deixar grandinho, porque a gente estava conversando aí nos bastidores antes, a visão já não ajuda muito, né? As letrinhas ficam pequenininhas, e aí a gente acostuma com o celular que faz só assim no dedinho, né? E na tela do computador a coisa complica um pouco mais. Mas vamos lá. LGPD e oportunidades de trabalho, né? Eu sou encarregada de dados, né? De PO+, consultora em adequação, membro da NPPD, trabalho também com algumas metodologias ágeis, advogada, administradora, professora, tutora EAD, mãe, dona de gato, mãe de gato, então, né, a gente não para, né? A primeira, lógico que eu preciso falar, né? O DPO, né? Vamos começar por ela, não que tenha uma hierarquia aqui, tá, gente? Eu só ordenei algumas, né? Listei 20 aqui, assim, relativamente rápido, né? Mas dentro dessas você ainda tem outras possibilidades de especializações e derivações, né? A depender da empresa, a depender da necessidade, a depender do ramo. Então, isso aqui é para a gente ter uma noção do tamanho, do leque que se abre com a LGPD, sem a gente falar ainda do direito digital propriamente dito, sem a gente falar das metodologias ágeis, dos desenvolvimentos e do metaverso da vida. Tá? Ligado à LGPD, diretamente no guarda-chuva da LGPD, eu listei 20 aqui. Começando pelo encarregado de dados, ou Data Protection Officer, ou oficial de proteção de dados, com CBO, né, Código Brasileiro de Ocupações e tudo, que está lá no artigo 41 da LGPD, e fala que o controlador deverá nomear. Então, não é opção. Né? Uma das primeiras perguntas que teve aí no chat, né? DPO é perene, né? Vai durar, não vai durar, é uma profissão que vai se manter, que não vai se manter. DPO é necessário daqui para frente, tá? A partir da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, o DPO é necessário. Aonde pode haver alguma controvérsia aí, que eu não vou enveredar, porque aí a gente sai do tema, lá no meu canal do YouTube, Kátia V. Polon Consultoria tem uma live específica a respeito da resolução número 2, que fala lá dos micro e das micro e pequenas empresas, não vou entrar nesse mérito, mas existe, talvez, quem sabe, para quem conseguir se enquadrar em todos os requisitos da resolução, coisa que eu não consegui identificar uma empresa que consiga se enquadrar, mas vamos lá. Uma possível flexibilização na contratação do funcionário de PO, tá? Só que, mesmo dentro desta flexibilização, precisa ter alguém que tenha conhecimento do assunto, expertise no assunto. Por quê? A função primordial do DPO é comunicação. Então, o DPO tem basicamente duas funções: orientar e comunicar. Orientar quem? Tudo e todos. Orientar o titular, orientar o público interno da organização, orientar a diretoria das melhores práticas do que fazer, do que não fazer, orientar quais são os riscos das operações, riscos de incidente, risco de tratamento de dados, dados excessivos, quando está excessivo, quando não está, ciclo de vida dos dados. Então, uma série de coisas que cabe ao DPO fazer esta orientação. E, além disso, fazer a comunicação. Ele é a ponte que vai comunicar entre o titular do dado e a empresa, ou entre as autoridades, principalmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e a empresa. Se houver um incidente de tratamento, se houver uma denúncia, se houver uma fiscalização, se o PROCON bater na porta da tua empresa,
Ou não precisa nem bater na porta, se o PROCON entrar no seu site e olhar lá a sua política de privacidade e constatar que a sua política de privacidade não condiz com a sua conduta, ele vai pedir esclarecimentos. Para quem? É o DPO, que é o responsável por prestar esses esclarecimentos. E dentro deste universo DPO, a gente pode ter o DPO interno, que a gente chama entre nós, né, de CLTista, né, ou CLT, que é um funcionário propriamente da empresa, com todos os direitos trabalhistas, vínculos e tudo mais. Nós podemos ter o DPO externo, normalmente o que a gente chama de as a service, né, ou pode ser pessoa física ou jurídica, como DPO externo. E aqui só um adendo, a ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, ela lançou uma cartilha que eu, inclusive, também fiz live lá no meu canal a respeito dela, tá? Descrevendo quais são as funções de DPO, as modalidades de DPO e vantagens e desvantagens de cada uma. Eu, como advogada cuja especialização é trabalhista, eu acabo olhando sempre para com este olhar um pouquinho mais, né? Meu gato participando da live lá. Eu acabo olhando um pouquinho mais com esse olhar trabalhista, eu tenho um pouco de receio do DPO interno, tá? Do DPO CLT. Por quê? Porque para ele ser CLT, um dos principais caracterizadores da relação de trabalho é pessoa física, pessoalidade e subordinação. Fora a subordinação, né? Falando os três, né? Pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade. São esses 5 requisitos, aula de direito do trabalho rapidinho, são esses 5 requisitos, né, para ser considerado empregado. E essa questão da subordinação me deixa com o pé atrás em relação ao DPO interno. Por quê? Até que ponto ele vai ter autonomia para sinalizar que a diretoria está fazendo ou está praticando alguma conduta, ou seja, o chefe dele está fazendo alguma coisa que está em desacordo com a LGPD. Será que ele vai ter essa autonomia? Será que ele vai ter esta independência para fazer isso? Né? Então, a gente fica um pouquinho aí com o pé atrás em relação ao DPO interno. Mas tá aí, depende ainda de várias regulamentações da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas está na lei que toda empresa deve ter, e, por enquanto, essa é a regra geral, até que se mude a regra. Fora o encarregado de dados de DPO, nós temos também uma figura, né, que lá na GDPR eles chamam de Data Protection Expert, que seria o DPE. A nossa lei acaba bebendo muito da fonte, embora não seja a mesma coisa, como muita gente pensa, tá? LGPD, LGPD, GDPR, GDPR, são realidades diferentes, legislações diferentes, ambientações diferentes, integrações legislativas completamente diferentes. Então, a gente precisa ficar aí ciente que a gente pode usar de referência, mas não é a mesma coisa. E qual que é a função do DPE? Redige os documentos necessários, tá? Aqui eu coloquei em torno de 40 documentos, dependendo do porte e do tamanho da empresa, dentre eles, né? Políticas de privacidade, termos, política de BioD, relatório de impacto, contratos, cláusulas de contrato. Normalmente, não existe uma vinculação, nem uma obrigatoriedade, mas o DPE, eu enxergo que o advogado tem uma preferência aí, né? Tem uma facilidade um pouco maior para atuar como DPE. Né? O DPO não necessariamente. Tem advogado que é muito bom em uma parte, mas nessa outra parte de comunicação, de descer do salto, de saber adequar a linguagem dele, tanto do porteiro até o presidente, a gente pega muito advogado que tem o rei na barriga e acha que é o dono de tudo, e não é bem assim. Na hora que você vai falar, dependendo do que você vai falar, você tem que ter um jeito diferente, e nem sempre o advogado tem essa característica nata, tá? Nem sempre. O Data Protection Expert, ele precisa ter
conhecimento, não precisa ser advogado, mas ele precisa ter conhecimento dessa estrutura jurídica, porque não deixam de ser documentos oficiais que vão fazer parte do dossiê de adequação, caso você tenha que prestar esclarecimentos aí às autoridades, se necessário. Consultor de adequação, que é o que nós somos também, né? Normalmente a gente fala do as a service, né? Que é como prestação de serviço, organiza aí os passos da adequação, faz toda a parte de conscientização, mapeamento, análise, planejamento, aplicação, implementação daquilo que foi levantado como pontos de melhoria, né, como gaps, que a gente fala, e principalmente o monitoramento constante, né? Então, de cara, já temos esses 3. Consultor em privacidade, né, que leva a proteção de dados, e aí também vale até tema para outra live, né, a diferença entre proteção e privacidade, né? Mas a proteção dos dados leva à privacidade, mas elas são coisas diferentes, né? Então, proteger é uma das funções, né? A privacidade ela é mais ampla, né? Ela está muito mais ligada a direito e garantia fundamental, né? O direito que eu tenho de mostrar o que eu quiser, mas não é porque eu estou mostrando que você pode fazer qualquer coisa com essa informação, né? É o que eu estou mostrando e até que ponto você pode utilizar. E o que eu não quero que você utilize, ou o que eu não quero que apareça, né? Então, tudo isso entra aí na questão desta consultoria em privacidade. Auditor não é profissão nova, né? A auditoria já existe. Mas você tem auditoria contábil, você tem auditoria trabalhista, você tem auditoria de uma série de coisas e vem o segmento. Auditoria em privacidade e proteção de dados, né? Você pode se especializar neste pedaço da auditoria, pode se especializar nas fases da adequação. Geralmente, o pessoal de TI acaba sendo melhor nessa parte de mapeamento de dados, né? Consegue ter uma visão mais lógica, mais 0 ou 1, mais binária, né? Eu pego isso para fazer isso para utilizar daquela forma, né? Então, é uma linha mais reta, né? Quando você não consegue determinar isso, às vezes complica. Então, você pode ter o especialista na fase de mapeamento, você pode ter o especialista na fase de monitoramento, você pode ter, né, essas subespecialidades aí. Especialista em sanitização de dados, tá? Eu estava até conversando esses dias, eu não conheço no Brasil, pode ser que tenha, e é desconhecimento meu, alguma empresa de sanitização de dados com as certificações necessárias, né, para a gente atestar isso. Mas, Kátia, o que é sanitização? O dado ele tem um ciclo de vida, né? Ele entra na empresa, você utiliza esse dado durante um determinado tempo, e depois que você não precisa mais utilizar esse dado, você precisa descartar este dado. E como você descarta? Então, tem tanto uma questão ecológica, biológica, quanto uma questão de segurança. Vocês sabiam que pode ter dado pessoal nas impressoras? Impressora guarda a memória de tudo que foi impresso. E dependendo dos tipos de documento que são impressos, isso fica na memória da impressora. E quando você descarta a impressora porque ela deixa de funcionar, normalmente não é a memória dela que está danificada. E essa memória consegue ser extraída. Isso pode ser um incidente de tratamento, um incidente de segurança. Então, até isso a gente precisa olhar. Até isso a gente precisa ter esta cautela, tá? Outra coisa, eu não sei se o Cleiton está aí, mas ele falou que ia participar, né? Que é perito, né? Perícia judicial, aqui a gente vem de novo um pouco mais para o jurídico, né? Perito judicial em relação à LGPD para o judiciário como um todo, tanto órgãos públicos quanto prestação de serviços. Assistente pericial. Então, eu tenho uma causa e eu quero que o meu perito de confiança acompanhe o que o perito determinado pelo juízo vai fazer naquele equipamento, naquele documento ou naquilo que está sendo periciado. Eu quero que alguém da minha confiança acompanhe.
né? Eu dou aula na Unicelv e uma das minhas turmas é investigação e perícia criminal. Então, acaba abrindo, inclusive, este leque, né, para essa questão de assistência pericial, que pode ser jurídico, pode ser TI, pode ser qualquer área, dependendo do que for executado aí dentro da perícia. Advogado, aí sim, é restrito, né? Tanto ativo quanto passivo, quanto acusação ou defesa, porque da mesma forma que os titulares têm direito, as empresas também têm. Então, a gente, enquanto advogado, precisa entender o casamento do direito do consumidor com o direito do titular de dados, assim como, enquanto advogados empresariais, né, ou do ramo empresarial, a gente precisa saber defender a empresa. E o que eu canso de falar, quer dizer, não canso, porque eu vou repetir sempre, a LGPD não alterou nada no ordenamento jurídico. Ela agregou ao ordenamento jurídico. Então, tudo que estava continua valendo. E mais a LGPD. Então, quando eu estou falando de empresarial, direito trabalhista, né, com os dados dos funcionários, RH, né, com exame admissional, demissional, periódico, isso é dado sensível. Olerite, pode ter informação ali de menor, pensão, isso é dado sensível. Então, a gente precisa entender, a gente, enquanto advogado, precisa entender, e a gente, enquanto consumidor, enquanto empresário, precisa entender mais ainda, que tem mais uma coisa que a gente precisa se atentar, né? E cabe ao advogado, principalmente, parar de falar besteira, que, infelizmente, tem muito colega que ainda não conhece a lei, ou que só leu a lei e não tem noção do tamanho, da dimensão que ela é, né? E está falando besteira, que a empresa que ele defende não precisa se adequar, que essa lei não vai pegar e tudo mais. A NPPD até soltou um post hoje do portal de violações. Para quem ainda acha que a LGPD não vai pegar, vai lá, nppd.org/violacões. Vocês vão ver mais de 600 sentenças já com matérias de LGPD. Então, eu não sei aonde está na cabeça desse povo que está falando que essa lei não vai pegar. Além disso, ainda temos o HPO, né, que seria o Head of Privacy Operation, que coordena as operações que envolvem a privacidade de dados, privacidade e proteção. Então, dependendo da estrutura da empresa, dependendo dos ramos, se é uma multinacional, se é uma franquia, se tem relações internacionais, ela precisa cumprir, por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem filial na União Europeia e no Canadá e no Brasil, eu preciso de alguém que entenda das 3 legislações para coordenar os DPOs de cada uma das áreas. Porque o DPO brasileiro precisa entender mais da LGPD, mas ele precisa saber do PIPEDA e ele precisa saber da GDPR. E quem coordena isso tudo para a diretoria mundial, né? Então, existe essa função, mais top, mas existe. Professores e instrutores, né? Como o John. Treinador, palestrante específico de LGPD para a conscientização, por exemplo. Você pode fazer dinâmica, você pode fazer curso, você pode fazer storytelling, você pode fazer uma N coisas, né? Volto a dizer aí em um pedaço, né? Extremamente importante da adequação, que é a conscientização. Governança, que também já existia, governança corporativa, que também já existia, mas agora a gente também tem o viés ou o olhar da governança em dados, né, o compliance em relação à LGPD, e eu não vi o meu horário aí, deixa eu ver que horas são, já passou um tempinho. Finalizando aí, na área de tecnologia, volto a dizer, gente, não é a minha área, isso aqui eu inseri do que eu já ouvi os meus colegas de PO+, né, meus queridos, né, pessoal da TI SI, conversando. Então, tem aí a questão da tecnologia e segurança da informação,
tanto ativa quanto passiva, como consultoria externa, como pessoa física, como pessoa jurídica, com foco na proteção e na privacidade. Então, como assim segurança ativa e passiva, né? A gente entra aí nos crackers e nos hackers, ou no ethical hacker, a galera do Blue Team, do Red Team, né? Está mais aí envolto, né, nessa questão da tecnologia mesmo. Pentesters, que são profissionais especializados em achar vulnerabilidades nos sistemas das empresas e sinalizar para elas o que eles encontraram para que elas possam atuar prevenindo ou fechando aquela porta ou minimizando aquele risco ou dimensionando aquele risco. Os próprios desenvolvedores que precisam ter um olhar para a proteção e privacidade de dados, que a gente chama de por padrão ou by design ou by default, né? Que seria desde o início do design do projeto ou uma vez que o projeto já está pronto, fazer a adequação e fazer o ajuste necessário para a proteção do dado, pegando mínimo de dados necessário, evitando dados excessivos, separando, né, acessos, logins, monitorando o que são dados sensíveis, o que são dados comuns, o que são dados confidenciais, o que são dados sigilosos, o que são dados de criança, o que são dados de adolescente. Então, tudo isso os desenvolvedores podem se especializar nestes quesitos para trabalharem em parceria com os outros desenvolvedores dos outros sistemas, né, desde que eles tenham esse olhar aí de proteção e privacidade. Gestão de continuidade de negócios, extremamente importante, e infelizmente a gente não vê muito por aí. Gestão de continuidade de negócio também não é novo, não é exclusivo da LGPD. Só que a Lei Geral de Proteção de Dados traz também um olhar mais específico para isso. Kátia, o que é gestão de continuidade de negócios? Principalmente em relação aos sistemas, vocês já pararam para imaginar qual é o risco ou qual é o prejuízo de uma empresa ficar 2, 3 dias, 4 dias sem acessar o seu sistema, sem trabalhar? Se vocês não conseguiram imaginar, é só procurar uma reportagenzinha lá de fevereiro desse ano, e depois você pega uma outra reportagenzinha em abril desse ano, que vai mostrar o que a Americanas teve de prejuízo, né? Ela ficou 4 dias, e a Americanas é um marketplace, ou seja, ela é uma plataforma onde vários pequenos negócios publicam os seus produtos lá e vendem por lá. Então, não é só dela o prejuízo, é dela e de todos os outros que têm ela como ferramenta de comércio. Seria o equivalente a alguém chegar e fechar a porta da tua empresa durante 4 dias. Você não vende nada, você não entrega nada. E no balanço, porque a Americanas é uma empresa com ações disponibilizadas em bolsa, no balanço dela foi mais de 1 milhão de prejuízo nesses 4 dias, direto, né? Prejuízo direto, nesses 4 dias que ela ficou parada. O que a gestão de continuidade de negócios faz? Ela já tem um plano de emergência para caso aconteça algum incidente, ataque hacker, sequestro de dados, que é um ransomware, criptografia de banco, algum problema que houver, você já tem um plano B, aonde o pessoal da TI fica louco nos bastidores tentando resolver, enquanto o plano B vai funcionando para o cliente não perceber o que está acontecendo, ou para o cliente não ser impactado. Para as operações da empresa, deste dia para frente, continuarem rodando como um plano B, como um plano alternativo, enquanto se resolve o fator principal. Né? E, lógico, trabalhando questão de segurança, backup e tudo mais, para conseguir fazer isso, todos os dados técnicos que isso envolve. E aí foge da minha área, como eu disse, né? Administradora, advogada e professora. Então, foge da minha área, mas é uma área que me encanta, porque traz a multidisciplinariedade da LGPD. Ninguém faz nada sozinho com a LGPD.
A gente precisa de profissionais como o Cauã, como o Marcos, como Flamínia, como o Damião, o pessoal do Blue Team, do Red Team, a gente precisa. Pegando o bordão aí, né? Nunca antes na história desse país foi tão necessário sentar à mesma mesa o pessoal da TI, Tecnologia e Segurança da Informação, jurídico, porque sem jurídico você também não faz, e o pessoal da governança, né, que cuida da parte dos processos, da parte do monitoramento, da parte de como executar. Né? Então, o jurídico, o que executar, TI, SI, como se proteger e o que fazer, e a governança cuidando da gestão desses processos todos. Tá? Então, se você vê qualquer pacote de adequação, qualquer empresa que não tenha este corpo multidisciplinar, foge, porque vai ficar capenga, né? Não vai dar bom. E aí, em termos de profissões, eu paro nessas 20, mas volto a dizer, cada pedaço pode ter várias outras, pode se expandir, virar uma árvore imensa. Numa das nossas reuniões lá da quarta técnica, né? Eu não lembro quem falou que parecia a Toca do Coelho, do Alice no País das Maravilhas, né? Quando a gente acha que a gente já sabe de tudo, de repente a gente vê um outro detalhe, e aí a gente começa a olhar para aquilo e começa a estudar e ver que aquilo abre um outro mundo de possibilidades, se a gente for pensar aqui, por exemplo, no metaverso. Né? Como é que vai ser em relação à proteção dos dados pessoais? Já está acontecendo crime no metaverso? Porque, embora ele seja virtual, ele é um reflexo da nossa sociedade, onde tem pessoas, vai ter problema. E a gente precisa cuidar dessa conscientização, precisa cuidar desse monitoramento, precisa orientar o máximo possível e conscientizar o máximo possível de que os seus dados têm valor, de que a sua privacidade é importante, de que a proteção deles é crucial, e a gente precisava começar por algum lugar, né? E resolveu-se começar pelas empresas. Por quê? Cuidando do banco de dados das empresas e da forma como as empresas administram, né? Quem está na legalidade, a gente consegue orientar. Para quê? Para mostrar ou para gritar quem está na ilegalidade, para a gente conseguir pegar, para evitar. Hoje a gente sabe que na Deep e na Dark Web praticamente tem todos os nossos dados, né? Mas não significa que, porque ele já foi vazado uma vez, ele não carece mais de proteção. A gente está vendo a quantidade de golpes, a quantidade de coisas que está acontecendo, e boa parte do cuidado é a pecinha. Não adianta a empresa ter o melhor sistema se o colaborador, se o consumidor, se o titular de dados não tiver orientado, não tiver ciência das boas práticas, do que ele pode, do que ele não deveria, de quais são os cuidados que ele deve fazer. Porque é a gente que abre a porta, gente. A gente já aprendeu, né, que não é para deixar o carro destrancado, né, que não é para deixar a casa da gente aberta, né? A gente já mora ou já tem uma tendência, né, nas grandes cidades de morar em condomínio para ter uma maior segurança. Então, em relação à nossa segurança física, a duras penas, a gente já vem entendendo como é que é. Só que tem muito, muito analfabeto de segurança digital. Clique em qualquer link, acessa qualquer link. Nem me fale. Põe como Pix o teu CPF e divulga nas redes sociais. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Na era da Covid, né? Posta cartão de vacina com os dados expostos nas redes. Tudo exposto. Então, assim, se a gente não fizer a nossa parte, vamos dizer assim, se o hacker quiser te invadir, ele vai. Ponto. É a mesma coisa que a gente fala em relação a assaltante. Se o cara quiser te roubar, ele vai. Porque se os caras assaltam banco, eles vão entrar na sua casa se eles quiserem. A questão é, o cara que assalta banco tem que ser muito bom naquilo que ele faz.
Tem que ser muito bom de ruim, né? Ele tem que ser profissional naquilo que ele faz. Agora, se você largar a sua casa aberta, reganhada, o cara não precisa ser profissional. Qualquer um que entrar ali faz o que quiser com essa informação. Faz o que quiser com a tua casa. Se você tranca a sua casa, por que você não se cuida nas suas redes? Então, cabe a gente fazer essa conscientização e pôr também a mão na consciência. E eu não acompanhei o chat, né? Porque eu estava aqui com a tela cheia para enxergar. Mas, vamos lá. Tem alguma pergunta? Se quiserem tirar o slide para a gente ficar maior e voltar só para o bate-papo. Muito bom, muito bom. Excelente explanação, doutora Kátia, excelente. A cada passo, né, de profissionais, de oportunidade de trabalho que ia surgindo, né, eu ia imaginando assim, é uma empresa, mais uma empresa, mais uma empresa, mais uma empresa, e são muitas empresas. Os negócios, né, eles vão variando muito, porque realmente é o que acontece, né? Nós não conseguimos fazer tudo sozinho, não temos condições de ser expert em tudo. Os profissionais, eles acabam tendo uma especialização em um determinado ponto e pode ter um conhecimento mais geral em outros, mas a atuação perfeita referente à proteção de dados hoje, a gente precisa de diversos especialistas, né? Como eu estava comentando hoje, uma situação em que uma empresa, por exemplo, em que nós temos a figura do CEO da empresa, e qual a maior preocupação que eu vejo que um CEO tem que ter? Olhar para o negócio, olhar para o mercado, verificar o que está acontecendo, né? O que está fluindo ali de concorrente, de novidade. Longevidade da empresa e ganho financeiro. Isso. E depois olhar para a equipe que tem lá como seu suporte, né? E falar, pessoal, tem uma oportunidade ali, a gente precisa fazer aquilo ali. Então, cria uma campanha de marketing. Não vai ser o CEO que vai lá e vai fazer a figurinha de marketing e vai lançar nas redes sociais. Precisa de uma equipe. Então, por isso que as empresas hoje, elas não conhecem, né, doutor, os seus negócios. E a LGPD veio para justamente isso, ajudar as empresas a conhecerem os seus negócios. Isso, para mim, que é o A gente tem muita... às vezes acontece assim, né? O pessoal fala, mas empresa pequena vai sofrer muito para se adequar. A doutora Silvia Brunelli fala que você, passando por um processo de adequação, você ganha, entre aspas, a governança. Porque Sim. O que acontece? Na maioria das vezes, as empresas pequenas, né, ou é uma pessoa que acumula várias funções. Não significa que aquela função não exista. Então, a gente fala, às vezes, da questão do RH, né? Mas minha empresa é pequena, não tem RH. Se você tiver um funcionário, você tem função de RH ou processos de RH. Por mais que você delegue isso para uma contabilidade, por mais que seja informal, você tem processos de RH. E esses processos precisam ter cautela, precisam ter cuidado. Mas o meu é só financeiro, eu só emito nota fiscal. Tá, mas a nota fiscal você tem nome, você tem data de nascimento, você tem CPF. Sim. Mas o meu negócio é empresa com empresa, né? É B2B, né? Eu só lido com empresa. Sim, a empresa assina alguma coisa? Não. Quem assina alguma coisa é o representante da empresa. Isso. O representante da empresa é uma pessoa física. E aí, eu falei das profissões e acabei não falando, que eu acho que vale a pena também, né? Principalmente para quem está assistindo gravado, quem está aqui com a gente já conhece, mas para quem está assistindo gravado, talvez não entendam a quem se aplica a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. A todos aqueles que tratam dados pessoais com finalidade econômica. Ponto. Isso. Cuidado com finalidade econômica, porque finalidade econômica não é lucro. Eu posso ter uma empresa que tem finalidade econômica sem fins lucrativos. É o caso de ONG, é o caso de fundações, que tratam dados sensíveis. Muito bem lembrado. Você tem uma ONG, de uma ACC da vida,
né, de crianças com câncer. Cara, é crianças com câncer, é dado sensível. É criança e câncer, é Já dado começa sensível. pedindo logo tipo sanguíneo, né? Que já é um dado referente à saúde e já é considerado dado sensível. Então, assim, não interessa se ela tem ou não finalidade econômica. Fins lucrativos cobrou R$1. Isso. Para fazer determinada coisa, mas é para caridade, não interessa. É diferente. Se eu fizer uma festa na minha casa, eu preciso estar adequada à LGPD? Não. Oficialmente, não. A minha festa é minha. Eu estou dando a minha festa. Agora, se eu contrato um buffet para organizar a minha festa, um cerimonial para organizar a minha festa, este cerimonial tem que estar adequado. Essa é a tia diferença. do lanche também, né? A tia do lanche, né? Que liga lá para mim, Marcos, o lanche está pronto. Ela está usando um dado pessoal meu nome e meu telefone para negócio, né? Como e aí diz, a gente vem, o que é o dado pessoal? Tudo que possa identificar uma pessoa, uma pessoa que seja identificada ou identificável. Então, como assim? O que é uma identificação? Só existe eu, Kátia Vanessa Polon, no mundo com esta carinha aqui, que é um dado, né, sensível, biométrico, né? Sim. Com esta carinha, com este tom de voz e com este nome, só existe eu no mundo. Não sei quantos bilhões de pessoas que nós já estamos no mundo, só existe eu. Então, aqui você consegue me individualizar. Placa de carro é dado pessoal? Sozinha? Não. A princípio, não. Agora, se você tem um conjunto de dados, placa de carro, nome completo, cidade, só existe aquele carro com aquele proprietário naquela cidade. Exatamente. Você individualizou. Então, a depender do conjunto de dados, você pode ter um dado pessoal ali. Ou aquilo ser considerado um dado pessoal. Então, muita atenção. Não é porque você é grande, não é porque você é pequeno. Ninguém está falando de tamanho. Ninguém está falando de grau de risco. A gente sabe que hospital, banco, trabalha, né, com grau de risco maior, né, porque são informações que são muito mais visadas, né, órgãos públicos. Mas isso não significa que você não vai ser atacado. Sim. Verdade. Então, ele pode ser atacado, ele pode ser denunciado por um concorrente, por um funcionário inscrito, né, por um mau atendimento ao cliente, por não ter recebido o que foi contratado como produto ou como serviço. Então, empresas, né, estão sempre expostas às reclamações. Então, o direito do consumidor, né, está aí há quase 30 anos, ou mais um pouquinho, se não me engano, e eu tenho certeza que muita gente não conhece os direitos de consumidor. Quanto mais, então, de seus direitos de proteção de dados. Então, esse é o nosso maior desafio, né, dos profissionais da área de proteção de dados, é fazer esse aculturamento. Eu sempre comento que, por mais que seja uma responsabilidade direta da autoridade, né, fazer a comunicação oficial ao público, é nossa também, como profissionais da área de proteção de dados, fazer essa forma de conscientização, né? Não fecharmos o olho, né, como a gente costuma às vezes ver, numa situação em que nós somos abordados e a gente acaba passando uma informação de um dado pessoal. Mas é só hoje, não vou deixar para lá. Não, só hoje não vai afetar nada. Mas nós temos que ter firmeza, de também ser responsável pelos nossos dados e orientar a pessoa, mas por que você coletou isso aqui? Né? Eu estava falando, né, que eu fiz um exame de vista ontem, e hoje eu fui no oftalmologista, e ela me fez uma pergunta, e eu fiz a pergunta revertida para ela, né, eu falei, eu acho que eu tenho um cadastro com vocês aqui há muitos anos. Aí ela falou assim, você passa então seu CPF para eu poder consultar. Eu olhei para outra menina e falei assim, eu tinha comentado com ela sobre a LGPD, né, ela falou, a gente está sabendo, a gente tem até encarregado também. Eu falei, tá bom. Aí eu perguntei, posso perguntar para ela o porquê? Para que ela quer o CPF? Aí ela explicou, não, é porque eu preciso consultar o banco de dados para ver se tem um cadastro. Realmente não apareceu
porque era um dado legado muito antigo, mudou o sistema, atualizou. Eu acredito que ainda tenha, mas está lá guardadinho no cantinho. E aí, pessoal? O que fazer com essas informações que estão guardadas em meio eletrônico? Caixas e caixas e caixas de papel com informações de dados pessoais. Nós Base temos legada. muito caminho pela frente para a autoridade definir. Tem muita atividade. Então, nós temos aí muitas oportunidades de trabalhos, realmente, para E todo... uma coisa também... Assim, LGPD é só para DPO. Não. Está aí a prova da excelente aula da nossa doutora e professora, que deu uma aula magna hoje, né, para todo mundo aqui. Muito bom. Parabéns. Um outro detalhe. Ainda meteu um espanhol, né? Ela falou, sonhou, meteu um espanhol, eu fiquei, ué, como assim? Se quiser, tem o in English também, o BioD. Isso, o BioD. Né? Só explicando, né? O BioD, que seria principalmente, né, para traduzir, né, a gente não pode padecer do autoconhecimento. Também eu tive contato com, sabe aquela criança que aprende a palavra difícil e resolve repetir só porque achou bonitinha, né? Por aí. O BioD é principalmente quando você tem funcionários que têm os seus próprios equipamentos, celular, notebook, né? Quando a empresa não compra um equipamento corporativo, um celular corporativo, um notebook, um PC, o que quer que seja, em época de home office, né? Foi muito utilizado, né? Os equipamentos pessoais dos funcionários. Existe aí uma questão de segurança, né? Porque se é o equipamento do funcionário, a empresa não tem gerência sobre o que eu faço com o meu celular. O celular é meu. E ainda existe muito ainda em utilização, viu? Celular é meu. Muito. O que eu faço com o meu celular, se eu dou ele para o meu filho de 4 anos, que não tem mais 4 anos, já tem 20, mas se eu dou ele para o meu filho de 4 anos brincar ou não, isso é um problema meu. A empresa não tem nada a ver com isso. Agora, se o meu filho clicar em algum link que abre uma porta de vírus imensa, e na hora que eu vou logar no sistema da empresa pelo celular, esse vírus passa para o sistema da empresa, aí já são outros 500. O risco é da empresa, né? Então, essa política de BioD traga o seu equipamento, né, para o nosso TI instalar com todas as seguranças possíveis e necessárias, para que você acesse o nosso sistema, protegendo o sistema da empresa contra ataques ou acessos indevidos, né? Normalmente eles vão usar a questão de cebolas, né? Camadas de proteção, VPN, aí sai de novo da minha área, né? E por aí vai, mas você tem aí ferramentas tecnológicas que ajudam a proteger. Então, bring your own device, né? Que traga o seu equipamento próprio, né? Para a empresa, e você tem um termo. E aí, se eu utilizar, eu, enquanto funcionária, subordinação, utilizar fora desses termos, pode haver, inclusive, demissão por justa causa. Porque eu fui informada, né? Está conscientizado, está assinado, está documentado. Como que a empresa vai documentar isso? Se ela tiver uma boa gestão de documento, se ela tiver uma boa gestão de adequação, se ela tiver um portfólio de documentos que comprovem que ela agiu com a máxima diligência possível e com a capacidade técnica e as ferramentas que ela tinha, tanto administrativamente quanto em termos de segurança, para evitar um dano ou um tratamento indevido, né? Mas se a empresa não tiver documento nenhum, tá chegando no WhatsApp do funcionário, do RH, tá chegando os documentos da nova contratação, e aí, de repente, tá lá na nuvem do funcionário, lá no Google Fotos, pessoal do funcionário, o RG Sim. Do empregado. Sim. Ou o atestado que o empregado mandou. Sim, nossa. Então, não fala mais não, professora, que o meu cabelo já fica em pé, porque eu fico arrepiado quando eu vejo umas situações dessa, não tem condições, viu? Isso assim, sem a gente falar de WhatsApp, né? Porque a gente fala de WhatsApp lá no grupo do DPO, mas o povo da TI, né? Da segurança da informação, que é até um troço, né? Porque criptografia de ponta a ponta, vírgula, né? Não é bem assim. 2 vírgulas ainda.
vírgula, reticências, parênteses e tudo mais. Então, tudo. Né? Mas é um aplicativo utilizado. A gente entende que as empresas não podem, neste momento, falar não vou mais usar por questão de segurança, mas você precisa ter uma política estabelecendo como, né, a melhor forma de uso. Se recebeu por esse canal, que não era para receber, mas se recebeu por este canal, qual que é a política? Assim que receber, passa para o sistema da empresa, deleta do teu celular, né? Deleta da lixeira do teu celular também essa informação, ou dá preferência para usar só um celular corporativo para fazer isso, não recebe de outras fontes, sei lá. Tem uma N coisas que a gente precisa adequar. Por isso que eu falo, né, que existe, só terminando com isso rapidinho, por isso que a área de tecnologia, principalmente na área de desenvolvimento, ela tem uma grande oportunidade para fazer esse nosso trabalho de adequação de forma mais segura, né? A gente já conhece, a gente já entende onde estão os nossos gaps, então, olha a oportunidade de uma empresa desenvolver uma forma de comunicação entre seus funcionários de forma segura. Um chat interno, né? Hoje utiliza-se até bastante o Telegram. Do pessoal da segurança da informação, eles preferem o Telegram do que o WhatsApp. Mas é possível fazer um desenvolvimento de uma plataforma, né? Estou dando até um feedback para uma nova... Estou dando uma dica aí para alguém ganhar dinheiro, vou falar assim, né? Exato. Uma forma de comunicação interna entre os funcionários, né? Que não dependa de plataformas de terceiros que estão sendo questionados nesse momento. Então, é muito interessante. Se você tiver uma política interna ou uma empresa grande, dá. Né? Se a gente estiver pensando nas pequenas que lidam diretamente com o consumidor final, é um pouco mais difícil em relação ao consumidor, mas em relação a funcionário, não. É só você dizer para ele, olha, a nossa forma de comunicação é essa. Você não pode mandar para a gente por outro caminho, né? Tem que ser este. Né? Então, tem um conterrâneo de Mato Grosso do Sul aí, de Três Lagoas. Bem-vindo, estou em Campo Grande. Santo Mussi Júnior. Está em Três Lagoas, está meio longinho de mim ainda, mas pelo menos está dentro do mesmo estado. Isso aí. Estou no mesmo fuso horário. Estamos no mesmo fuso horário. Para quem não sabe, aqui para mim ainda são 7h31 da noite. Um abraço aí para Três Lagoas. E aí, pessoal, para a gente mensurar aqui os valores estatísticos da pesquisa, 100% disseram, a pergunta foi se a LGPD é inspirada, inclusive, na questão da querida, deixa eu subir aqui para dar o nome, Janaína Fonseca Godinho, né? Que lá em cima ela pergunta se é perene ou não, né? A questão do trabalho do DPO. E aí a gente se inspirou e lançou a enquete. Um processo de adequação à LGPD é contínuo ou tem começo e fim? E 100% do pessoal entre começo e fim e contínuo marcou contínuo, né? Então o pessoal acertou, Marcos e doutora Kátia? Como diria a doutora Silvia Brunelli, a LGPD é infinita. Porque quando você arruma tudo, entre aspas, se é que pode arrumar tudo, né? Mas quando você arruma tudo, troca um funcionário, você já tem que fazer o treinamento de novo. Esse funcionário que está entrando não é obrigado a conhecer qual é a política, qual é o padrão da empresa. Já é uma nova atividade e um novo banco de dados entrando na empresa, né? Exatamente. Mais um CPF, mais um RG, mais um... Se você troca um sistema, não vamos mais utilizar o WhatsApp, agora foi desenvolvido um chat específico para a empresa. Pronto, já alterou novamente. Fora isso, cuidado, tá? Com empresas, para quem está aí no ramo e ouve muito isso, principalmente para quem vai assistir gravado, às vezes a gente ouve colegas meus advogados falarem que dá vontade de esganar, né? Mas a gente ouve muito empresário falando também que eu já estou adequado. Gente, nem a lei está adequada ainda. Exato. A lei precisa de regulamentação. Então, não vem falar que você está adequado, aquele está definitivo, porque não está. Porque na primeira resolução, na primeira regulamentação que vir, provavelmente você vai ter que rever algum processo seu.
Sim. Então, o DPO também é responsável por este acompanhamento. Se esta resolução impactar no ramo do negócio dele ou em alguma atividade específica, é ele que tem que comunicar para a empresa, orientar a empresa que, olha, teve uma alteração e a gente vai precisar mudar determinado modus operandi, determinado processo, determinada coisa aqui, para agora estar adequado. Então, não tem como alguém falar que está 100% adequado, porque nem a lei ainda está 100% regulamentada. Sim. Perfeito. Perfeita colocação. Perfeito, pessoal. Bom, pessoal, eu acho que a gente já bateu aqui a hora de live, né? É um assunto que, olha, quanto mais a doutora Kátia ia falando, a gente ia... É verdade. Esse aqui também é importante. Esse aqui também faz sentido. Esse aqui também complementa. Ou seja, ela mostrou ali 20 itens de situações que se relacionam com a proteção de dados, né? Imagina aquele camarada que só sobe uma política de privacidade para o site e acha que está adequado à LGPD, né? Enfim. Faz uma política de cookies que oficialmente na LGPD não existe, não exige, né? Exatamente. E acha que está adequado porque subiu uma política de cookies. Não, então, o mais curioso, né? Ele sobe uma política de cookies, mas ele tem o cookies que coleta o dado mesmo assim. Né? Ou então baseia tudo no consentimento, chega até a arrepiar, né? Baseia tudo no consentimento, mas aquele consentimento, assim, para você navegar no nosso site, você tem que concordar com a nossa política de privacidade. Você concorda? Clica aqui e aceite e tal, né? É complicado. Gente, isso é consentimento viciado, você não dá opção. Sim ou não, não é opção. Pode ser para outra coisa, para isso não. Política de cookies, nós utilizamos cookies, ok? Não. Então, pelo menos deixa eu escolher qual que vocês vão utilizar ou não, né? Me dá a opção. E aí, vocês falando disso, a gente tem ferramenta tecnológica que pode ajudar a empresa nesse processo de adequação. Inclusive, uma das funções da nossa ferramenta Avante Privacy é um módulo de gestão de cookies da forma correta, seguindo as orientações da privacidade por padrão e desde a concepção. Os cookies são dispositivos que coletam dados, tá, pessoal? Então, eu não vou dizer todo, mas 99,999% dos sites tem cookies. Tá? Aí a briga, assim, a questão, né, que entra, que eu também não vou enveredar porque não é a minha expertise, né? Mas a questão é, cookies coleta dados? Coleta, mas são dados pessoais? Não necessariamente. Porque ele coleta o IP da minha máquina. Ele não necessariamente ele sabe que sou eu, Kátia Vanessa Polon, que estou ali atrás da máquina. Pode ser uma outra pessoa utilizando a minha máquina. Ele está coletando o modus operandi da minha máquina, daquele operador da minha máquina. De toda forma, ele entra como aquela questão de dado identificável. Porque ele chega até a pessoa. Se eu sei o IP, uma hora eu consigo saber outra coisa e eu chego até a pessoa. Isso. Daí é o conjunto, né? A cadeia de dados. Mas aí é que entra a briga, né? O cookie é dado pessoal ou não é? É identificável ou não é identificável? Isso. Se eu pego só um dado analítico, só de estatística, ele é anonimizado, ele não individualiza, porque a função dele é ver quantos cliques teve, aspas, né? Não necessariamente quem clicou. É diferente de um Insta, de um Face da vida, que você fornece os seus dados e ele sabe tudo que você alimenta ali. É uma outra vertente, né? Então, depende muito da situação, depende das condições. E, assim, existe uma ferramenta capaz de adequar a sua empresa? Eu arrisco a dizer que não. Tá? Não existe uma ferramenta. Agora, existem ferramentas que auxiliam os DPOs, auxiliam os profissionais, auxiliam o pessoal da tecnologia nesta manutenção, neste monitoramento, neste mapeamento. As ferramentas servem para auxiliar nós, humanos, a fazermos a adequação, adequando ao caso concreto. Agora, você pegar um pacote prometendo que a sua empresa estará carimbada, né, um carimbaço de certificação, não existe. Porque não existe empresa igual.
Né? Sim, você pode com ter duas certeza. farmácias, uma do lado da outra. O que ela faz com dado da porta para dentro é a diferença do negócio dela, é o segredo do negócio dela. Então, ela vai tratar os dados de forma diferente, embora seja o mesmo ramo, mesmo segmento, mesmo público-alvo. Da porta para dentro, ela vai tratar de uma forma diferente, o sistema é diferente, as pessoas são diferentes. Sim. Eu comento às vezes, por exemplo, que a empresa que tem um funcionário, ele trata o RH, né, as informações de RH, né, daquela pessoa, numa planilha. Consegue. Joia. Mas essa mesma empresa daqui a 2, 3 anos aumentar para 10, 20, 30, 50, 100, não vai conseguir fazer numa planilha. É preciso de um software para poder dar o apoio. É justamente a questão da LGPD, né? Por mais que a empresa seja pequena, mas se ela tiver um banco de dados muito grande, ela não vai conseguir trabalhar só no Excel. Então, as ferramentas de adequação, elas nos dão esse apoio, nos ajudam bastante a tirar esse peso, né? Já que a gente já está executando atividades normais do dia a dia de negócios, e agora nós temos que tratar o dado pessoal, mapear, registrar, controlar, né? Fazer todo um trabalho de tratamento, dá uma sobrecarga maior. É por isso que existem as ferramentas de adequação para nos ajudar o DPO, ajudar todo mundo a passar um pouco mais tranquilo. Mas lembrando que não morre, né? A não ser que a empresa acabe definitivamente, mesmo assim tem que estar tudo certinho, senão o seu dado pessoal vai vazar do E mesmo ainda tem jeito. um prazo de guarda, E isso ainda tem um tem prazo de obrigação guarda legal, e várias né? coisas aí. Então tem Manuel várias. da Interative chegou agora também, obrigada pela presença. Assim, as ferramentas auxiliam sim e muito, tá? Mas, volto a dizer, elas não substituem o profissional. Não, Por de quê? forma nenhuma. Até se a gente pensar na planilha do Excel, o Manuel entrou e até me lembrou, né? A gente fala a questão dos entregáveis, né? Se a gente pensar na planilha do Excel, se a empresa é pequena, ela consegue administrar essa planilha, beleza. Vamos lá, tá? Não vou nem entrar no mérito da questão aqui, mas vamos lá. Agora entra um funcionário novo que não domina muito bem. E aí, Sim. sem querer, ele pega e deleta aquela planilha. E aí? Verdade. Ah, mas ele deletou, não vazou o dado. Mas quem diz que incidente de tratamento é só vazamento? Exatamente. Qualquer tratamento divergente da finalidade para a qual ele foi pego é um incidente. Então, se eu deletei a exclusão dolosa ou culposa, ou seja, com ou sem a intenção de causar dano, se causar o dano, é responsabilidade da empresa. Aí você pega um funcionário que os dados dele lá de fundo de garantia, tudo bonitinho lá, os documentos, né, admissional, demissional, tá tudo nessa planilha. Aí, de repente, essa planilha some, ou o computador dá pau, ou dá um ransomware, sei lá, alguma coisa assim. E ele precisa dessa comprovação para ele dar entrada, ela precisa para dar entrada, sei lá, na licença maternidade. Hoje está quase tudo informatizado pelo e-social, interligação com o INSS, que quer que seja. Mas se ela precisar de um documento que está de posse da empresa para fazer determinada coisa e ela não tiver, você está causando dano para ela. Sim. E se esse documento tem dado pessoal, e 99% das vezes vai ter, né? Sim. Além de ser um incidente trabalhista de responsabilidade civil ou consumerista, você ainda tem a questão da titularidade do dado. Exatamente. Não esgota. O assunto não esgota. A gente fica até amanhã aqui. Já estamos com 1 minuto e 8, eu paro de falar, Cauã, deixa você encerrar. Eu já ia dizer que meu notebook vai descarregar e o carregador não está aqui perto. Bom, pessoal, agradeço demais a presença de todos vocês que irão nos prestigiar posteriormente também. Marcos, muito obrigado pela presença. Doutora Kátia, muito obrigado pelo carinho, né, e o aceite do convite, né? Vou tocar a bola para vocês fazerem suas considerações, tá? Vamos começar pela doutora Kátia. Muito obrigado, doutora Kátia. A gente gostaria de saber suas considerações finais aí. E ratifico a enorme honra, satisfação tê-la aqui conosco nesse momento de live da Avante hoje, tá?
Gente, a honra foi toda minha, né? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né, pelo convite e estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Minhas redes, @KatiaVPolon, tudo junto, né, tanto no LinkedIn, quanto no Insta, no Face, no YouTube, Kátia Vepolon Consultoria. Estou com live toda quinta-feira, às 20h30, horário de Brasília, né, às 20h30, toda quinta-feira, cada semana um tema diferente. E fico à disposição de vocês, gente. A gente bebe LGPD o tempo inteiro. Para quem me conhece, sabe que eu sou bem acessível, né? Tanto pelo WhatsApp quanto pelos directs da vida, né? Só mandar mensagem se tiver alguma dúvida, tiver algum questionamento e eu puder auxiliar, estou à disposição. E lembrem-se do fuso horário, quem for entrar em contato, tá, pessoal? Se eu demorar um pouco para responder, ou se eu responder nos horários muito tarde da noite, saibam que não é de propósito, tá? Eu estou a 1 hora menos do horário de Brasília. Então, e eu dou aula à noite. Então, às vezes, quando entra mensagem, eu vou responder para mim depois das 10 da noite. Mas aí já são as 11 em São Paulo. Aí tem gente que fala, nossa, mas nesse horário você me respondendo, eu falo, gente, acabei de dar aula agora, para mim tá de boa ainda, né? É uma máquina, mulher, hein, Marcos? Com Excelente certeza. profissional. Parabéns, doutora Kátia. Marcos, muito obrigado pela presença de sempre. Você é um cara fenomenal aí, referência para a gente em LGPD, o camisa 10 da Avante, encarregado pela proteção de dados. Né? Muito obrigado pela presença, Marcos. Eu que agradeço, Cauã, a oportunidade de estar presente novamente, né? Falando sobre LGPD, proteção de dados, segurança da informação, enfim, tudo que for relacionado a esses assuntos, a gente está aqui à disposição. Obrigado novamente à doutora Kátia pela excelente participação. O pessoal do chat aí ficou encantado, estou vendo a movimentação intensa aí. Quem não assistiu, fique à vontade, assista com calma. Quem assistiu, compartilhe, porque quanto mais compartilhamento e mais joinha, né, que a live tem, melhor vai ser para o tratamento do algoritmo, que esse é um assunto extremamente relevante e eu acho que é muito importante o compartilhamento. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima vez. Tchauzinho, aí, gente. Muito bem, bora dar o joinha, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo momento avante, né, Marcos? Né, doutora Kátia? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus, tá?